Oi, gente. Bem-vindo ao canal do JB. Como sempre, eu peço para você dar um like, quer dizer, você curta o canal, você se inscreva nesse vermelhinho aí, estamos conversados, e se desejar, você pode também comentar, fique à vontade. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, se você concorda, discorda, se você apoia, enfim, fique à vontade. Nós vamos falar hoje sobre hipocrisia. Eu tinha um professor alemão que gostava de citar sempre um provérbio alemão, em quase todas as aulas. Ele dizia, tome conta dos seus gansos enquanto a raposa está pregando. E algumas pessoas não entendiam isso, ficavam um se olhando para o outro com vergonha de perguntar. Esses dias eu estive lendo alguns livros, pelo menos 2 livros, e o outro eu só fui fazer pesquisa. Algum deles foram O Príncipe, de Maquiavel, né? Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, e um livro genial de James Spiegel, Hipocrisia. Além da Bíblia, que eu fui tirar algumas dúvidas. Então, tive que ler, reler também, para entender o que nós vamos falar nesse vídeo. Então, quero começar dando um testemunho dessa semana, nas minhas aulas remotas. Enquanto eu estava dando a aula, um aluno me interrompe e pergunta. Na verdade, ele me encosta na parede e diz assim, professor JB, você pode dar um exemplo na religião cristã, onde é que ela é hipócrita? Eu não quis responder com a pergunta, porque ele estava perguntando aquilo, mas eu dei a resposta segundo a minha leitura. Eu disse, olha, a religião, ela não deve e nem é hipócrita. Ela pode ser um complicador na vida da pessoa, ou das pessoas. Ela pode atrapalhar a vida das pessoas. Mas as pessoas é que se vestem da hipocrisia, né, para se dar bem e agradar os outros. Na religião cristã, por exemplo, tanto católicos quanto evangélicos, às vezes os fiéis, quando chegam nessas denominações, eles recebem fardos tão pesados, tantas regras, tanta doutrina que não é bem doutrina, né? São sentimentos de homens que são interpretados na Bíblia e colocados para seus fiéis, que são difíceis de serem praticados. É muito difícil de ser praticado. E você tem que dar justamente uma demonstração de fidelidade para a instituição que você está indo. Então abre-se uma porteira para fingir, para mentir, né, em benefício de si, né, em benefício do mesmo fiel. Ele começa a criar esse fingimento dentro de si. Na verdade, é uma janela, uma porta, um alçapão para a hipocrisia. Fingir o que não é e o que se faz, para justamente agradar ou se dar bem diante dos outros, porque ele tem que comprovar a sua conversão ou o seu desejo de estar presente naquela instituição religiosa. Então, essa semana foi muito pesada aqui no Brasil. Eu disse que nosso canal, desde o início, ele não é político, ele não defende especificamente uma religião, mas nós falamos de religiosidades, e quando essa religiosidade que está na sociedade, em todos os canais das estruturas sociais, nós vamos falar. Né? E como é que eu vou deixar de falar de um lamaçal, cara, que está ocorrendo na vida religiosa brasileira? Essas 2 semanas foram pesadas. Alguns dias atrás, se falou sobre uma criança de 10 anos que estava grávida e decidiu fazer a cirurgia, então, para a retirada, né, desse feto. Porque demonstrava um perigo para a criança de 10 anos ter aquele filho. E cabia a decisão dela, que inclusive foi decisão, a justiça dá respaldo para isso. Quer você concorde ou não, eu não vou entrar nesse mérito também, que não tem nada a ver a nossa discussão. O problema foi a forma como algumas estrelas da mídia relacionadas à religiosidade, muitos, pastores, pastoras, bispos, bispas, foram logo aos canais de TV, aos canais de internet, recriminar, né, de forma contundente sobre isso, porque eles eram a favor da família, todos eles. Né?
Quando eu vou ver quem são essas figuras que mais falaram sobre isso, evidentemente que houve pastores que levaram a questão para o diálogo, para o pensamento livre. Houve muitos pastores, né, que tinham seu posicionamento, mas alguns desses, vários deles, tiveram problemas no início desse ano, no final do ano passado, sobre as questões de adultério, sobre a questão de vida ética, já que eram religiosos. E aproveitar esse momento justamente para voltar, porque é mais fácil se apontar erro dos outros. Logo após esse primeiro evento, né, tivemos a descoberta pela polícia de uma pastora que estava sendo acusada de ser mandante da morte de seu marido. É uma história escandalosa, de sexo, de violência em uma família, de uma mulher chamada Flor de Lis. Na verdade, pastora Flor de Lis, que ela se denominava assim, é uma deputada federal. Eu também não quero entrar profundamente nesse mérito. Mal terminam esses episódios, né, que foram escandalosos, né, começam a ocorrer novas aparições no Rio de Janeiro. Foram prisões de vários religiosos, pastores, pessoas envolvidas com a igreja católica, pessoas de nome, né, inclusive padres famosos. Aquele padre de um programa chamado... ele não foi preso, mas foi acusado. O Pai Eterno. Pessoas ligadas tanto à igreja católica como à igreja evangélica. Poxa, foi assim uma enxurrada de escândalos. E eu saí em vários canais de internet à procura, sabe, gente, de que o que é que esses pastores estavam falando, esses estrelas da mídia estavam falando na semana passada sobre aquela criança e a sua decisão. E fui rever essa semana agora o que foi que eles estavam falando também sobre esses escândalos, porque a sociedade merece, está merecendo uma resposta. Só ouvia-se então dos canais de jornalismo, né, e outros canais de alguns blogueiros, enfim, colocando a notícia da maneira que eles querem. Mas nenhum daqueles que falaram sobre a criança responderam as perguntas que todo mundo tem dúvidas. E eu fui atrás, fui várias vezes no canal do Silas Malafaia, e ele estava sempre falando de vários assuntos novos, mas não tocou nesse assunto. Cadê o Magnus Malta também? Marcos Feliciano, ministra Damares, pessoas que são a favor da família, né? São pessoas terrivelmente evangélicas. Cadê os atuais ministros evangélicos do governo? Onde é que essas pessoas estão? Por que não falaram, não colocaram a sua opinião, mesmo que seja particular, não seja em nome de governo? Não falaram nada. Então, nosso primeiro momento é esse. E vamos partir, então, para uma questão mais acadêmica. A mais famosa discussão filosófica sobre o auto-engano do século XX vem do existencialista Jean-Paul Sartre, no livro Ser e o Nada. Ele expõe a noção de mauvaise, né, que significa má fé. Ele diz o seguinte: trata-se de mascarar uma verdade desagradável ou apresentar como verdade um erro agradável. Está bem claro. Isso é hipocrisia. Você mascarar uma verdade desagradável para apresentar um erro agradável. Poderíamos dizer que, ou aqui debater o pensamento também de Nietzsche, em particular com as noções de aparência, de máscaras, e a segunda natureza, de que maneira a hipocrisia poderia ser pensada como base na constituição de um caráter. O bom, gente, de você falar em uma câmera de vídeo para postar um vídeo é que você está fora da academia. Então você pode ter liberdade para falar, dialogar com esses teóricos que eu já falei de uma maneira mais leve, inclusive para que o público entenda. Outro, Nicolau Maquiavel, no seu livro Príncipe, ele descreve com genialidade a base do pensamento hipócritas. Diz assim: os homens, em geral, eles formam suas opiniões guiando-se pela vista, do que pelo tato. Pois a todos
é dado ver, mas a poucos é dado sentir. Cada qual vê o que parecemos ser, mas poucos sentem o que realmente somos. Olha, esse conceito de Maquiavel tá show, tá perfeito. Maquiavel, na verdade, ele sugeria um fake, uma falsidade profunda, como uma forma ideal de causar uma boa impressão. Ele contava com a superficialidade da perfeição alheia. A maioria não enxerga além do óbvio. Assim sendo, era muito mais fácil fingir ser aquilo que não é. Mas parece que os ensinamentos de Maquiavel, eles seguem atuais. Muitos lançam mão desse truque, dessa fake, na verdade, né? Para manter uma boa imagem. A mentira parece ser bem mais agradável aos ouvidos. Aquela história, né? Me engana que eu gosto. A política é outro exemplo. Ganha as eleições quem mente mais, promete mais, ilude mais. Parece que nós gostamos disso. E mesmo quando algumas falcatruas são descobertas, essa pessoa se reelege numa boa, fazendo uso dos mesmos artifícios da hipocrisia. A hipocrisia define uma falha óbvia de caráter, visto que ela tem como única intenção a obtenção de vantagem. A gente já viu isso nesses conceitos que nós já falamos, seja ela financeira, emocional, moral ou as questões de poder. Vale lembrar que quem mantém o ator hipócrita, quem mantém essa pessoa é a plateia. Porque o hipócrita é um ator e nós vamos ver à frente. Né? É a plateia que aplaude. E, então ambos, tanto a plateia e o ator, eles são entusiastas, são entusiasmados por essa farsa. Mesmo afirmando ser praticantes da verdade, da moral, dos bons costumes, da família. Outro filósofo, chamado Agostinho de Hipona, ele dizia que aquele que seleciona apenas o que quer da Bíblia, dos cristãos, e retira o que ele não quer, né? Ele não quer que esteja presente, ele acredita nele e não na Bíblia. Vou repetir o pensamento de Agostinho. Aquele que seleciona o que quer na Bíblia e retira dela o que não quer, ele, na verdade, acredita em si, e não no livro sagrado do cristianismo. É como outro religioso que tem um livro sagrado e retira algumas... Já pensou? Um muçulmano tirando algumas runas do seu livro e só acreditando em outras partes? Isso é muito sério, é muito grave. Então, o livro sagrado do cristianismo, ele está repleto de passagens. Olha, eu vi tantas passagens com essa mesma palavra, sobre a hipocrisia. E assim, o contexto original do grego, do hebraico, era realmente a palavra que é o que ela significa. E nós vamos ver que essas passagens, na verdade, os profetas bíblicos, eles, quando falam ao povo, eles recriminam mesmo esse comportamento, eles exortam que as pessoas deixem essa prática. E é uma passagem em particular que eu gosto por demais, gente. Foi a que eu escolhi para a gente usar apenas como... Aqui não vai ser pregação não, viu? Apenas como uma ilustração. Mateus capítulo 23, do 27 ao 28. Eu vou ler, é bem rápido a historinha. Jesus estava passeando e de repente foi para uma festa em Jerusalém. Aí estavam aqueles caras, os fariseus, os saduceus, todo mundo soltando piada e tal. Aí Jesus para e diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas primeiro, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então o texto segue até o versículo 28. A gente fazendo uma exegese rápida desse texto, assim, não profunda a necessidade, para ilustrar nossa reflexão sobre hipocrisia. Lembrando que a proposta do canal não é mensagens religiosas. Eu só quero fazer essa
exegese para a gente entender de algo que está bem próximo a nós, a Bíblia, quando a maioria é cristã. Quando Jesus falou essas palavras, estava acontecendo uma festa em Jerusalém e todo mundo ia para essa festa, nos caminhos e tal, até chegar no local. E as estradas, elas eram como as nossas quando a gente vai para Caicó, quando vai para Mossoró, qualquer outro estado do país, eu estou falando do Rio Grande do Norte, qualquer outro estado do país, que a gente encontra aquelas cruzes de um lado e do outro da estrada pintadinhas. Só que, na questão do judaísmo, naqueles dias de festas, eles pintavam com cal os túmulos para que as pessoas não pisassem e não tocassem nos túmulos. Porque, segundo a lei judaica, o judeu não deveria tocar no túmulo, porque senão ele seria impuro. Olha, estava indo para festa. Ia para a festa impuro. Então era algo parecido com essas cruzes que a gente via. Então, apesar do túmulo, né, dos sepulcros estarem bonitos por fora, todo caiadozinho, pintado, talvez com pedras que era costume colocar, flores, sei lá, então todo mundo sabia o que havia por dentro. Jesus chama os fariseus de hipocritai, ator, que quer dizer ator. Um ator que representa o monólogo. Esse discurso de Jesus ficou muito bem entendido por todos aqueles que ouviram essa palavra, porque sabiam exatamente o significado de hipocritai. Ora, a gente vai tentar explicar. As máscaras gregas eram os símbolos máximos do teatro, né, na Grécia Antiga, e também no apogeu dessa civilização a partir do século V a.C. Esses acessórios tanto eram usados nos cultos a Dionísio, nas festas religiosas, e como logo depois elas foram incorporadas aos principais gêneros de peças gregas daquela época. A tragédia, a comédia, enfim, as máscaras, elas evoluíram, saíram de artefatos de rituais religiosos para itens teatrais. Da mesma maneira, os romanos também usaram muito tempo as máscaras no teatro. Na Idade Média, as máscaras eram muito usadas em festas profanas até o Renascimento. Mas a gente está dando esse exemplo para ver que Jesus, ele bateu forte com esta prática humana. Mas por que o ser humano é hipócrita? Por que nos dias de hoje, com as redes sociais, a hipocrisia ela tem se tornado cada vez mais comum? Na verdade, assim, a hipocrisia ela faz parte do nosso dia a dia, como um remédio que parece que nós temos que tomar todos os dias, porque é bom e é necessário. Diariamente, as reportagens sobre hipocrisia são transmitidas na mídia, sejam de políticos respeitados, que são acusados de negociação obscuras, ícones no esporte, líderes, principalmente líderes religiosos de várias confissões. O cara acaba sendo descoberto quando ele vai contra as denominações que ele faz parte, contra as práticas, e esse cara não confessa. Esse fenômeno, porém, não tem nada de novo. Toda era, em todas as épocas, nós tivemos os hipócritas. A hipocrisia não é fácil de ser analisada. Primeiro assim, eu gosto tanto que tem muita gente que não gosta de trabalhar sobre conceito, e são vários conceitos, porque existe uma gama de análise sobre a hipocrisia. Enquanto existe um consenso entre os pensadores mais importantes de que a hipocrisia é caracterizada por um tipo de conflito envolvendo o comportamento humano e outras variações, é necessário esclarecer, por exemplo, a psicologia. É sobre isso que nós vamos falar, gente. Bem-vindos. De diversas maneiras, assim, eu tentei definir o que é hipocrisia nesse vídeo. Mas será que existe uma definição única desse conceito que considere todas as suas particularidades? Não.
Existe uma cadeia de formas de conceituação sobre hipocrisia, mas o fim é o mesmo. Nós podemos dizer que hipocrisia é ação ou efeito de fingir, capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros, características daquilo ou de quem não é honesto. Isso é hipocrisia. Hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente, que não existe. A hipocrisia é uma palavra originalmente usada para, como eu já expliquei, para qualificar atores, como já vimos no discurso de Jesus, que ocultavam a realidade por trás das suas máscaras. Eu assisti uma palestra do filósofo Karnal e ele dizia de forma bem jocosa, como é comum, que a fé ela se adapta a si. Como assim? Na verdade, a fé, para ele disse que estava customizada. A fé está customizada hoje. Porque, na verdade, ele quis dizer que deram up na fé. A autoridade hoje contemporânea não é mais o livro sagrado dos cristãos, mas sim o eu acho. Então, por isso que ele disse que a fé estava customizada. Atualmente, a hipocrisia é o ato de forjar sentimentos, comportamentos, virtudes, de que a pessoa não possui. Ocorre quando uma pessoa assim, ela é incapaz de ser verdadeira. Então ela simula condutas, ela exige do outro aquilo que nem ela mesma possui. Aos poucos esse comportamento, ele se torna um padrão, sabe? Chegando a um nível de quando a máscara vira um rosto. Ela some, porque a pessoa acredita naquele comportamento que ela não executa, que ela não é, aquela figura que ela não é. E acaba essa máscara, ela fundindo-se no rosto, ficando praticamente impossível separar o fingimento da pessoa. A regra dos nossos dias, realmente, bem parece, essa. Quando se trata de religiões de salvação e que possuem um livro como regra de fé e prática. Porque é difícil, não é fácil. Não é fácil você realmente levar alguns pesos que algumas religiões impõem sobre o cidadão. Nesse ano de 2020, foi o ano onde as máscaras de muita gente ligada à política, ligada à religião, principalmente os conservadores da sociedade, caíram. O ápice, talvez, porque esteja mais recente, foi a da deputada federal, com mais de 50 filhos adotivos, que eu disse que eu não vou entrar nesse mérito, mas você pesquise a respeito. O Ministério Flor de Lis era uma cantora, muita gente canta nas igrejas por aí, ela é do Rio de Janeiro, deputada federal e tal, está sendo acusada disso tudo. O fato que ela é suspeita de ser a mandante da morte do seu marido, realizada em parceria com seus filhos adotivos, que ela tinha mais de 50. Além de ter sido descoberta uma vida dupla de libertinagem sexual na família. Mas ela mesmo, na semana passada, semana retrasada, ela estava falando daquela criança que eu aqui comentei no início do vídeo. Que ela era uma mulher da família, que tinha que amar os filhos, o marido, a vida, enfim. Essa morte aconteceu há quase 2 anos, gente. E foi descoberta realmente o final, todas as suspeitas caíram, as máscaras caíram e foram descobertas aqui. Agora, eu faço a mesma pergunta todos os dias quando abro as redes sociais. Porque falaram tanto da semana retrasada sobre aquela menina. E onde estão os defensores da moral? Que esbravejavam contra todos e tudo. Muitas vezes mentindo, sendo hipócritas nas suas falas. Mas que também nesse ano de 2020, as máscaras desses algumas estrelas da internet caíram também. É só dar uma busca no Google. Onde é que está o Silas Malafaia, o Magnus Malta, Marcos Feliciano, a ministra Damares, os atuais ministros evangélicos e tantos outros que estão aí, que são portais da moral no país, não deram uma fala, uma palavra. Ninguém fala. Esse caso seria razoável para se pronunciar sobre a nação e falar sobre a fraqueza do homem. E falar que muitas pessoas que estão em determinada religião, não interessa seja
igreja evangélica, católica, muçulmana, o que for, muitos deles não são convertidos. Muitas pessoas estão por interesses, mas as máscaras dessas pessoas vai ter um momento que caem. Ou mesmo aqueles que são convertidos verdadeiramente, eles são tentados, são o tempo todo machucados na sua realidade em que ele vive. Ele pode cair a qualquer momento, para demonstrar a fraqueza, a pequenez do homem e a sua dependência da sua divindade. Mas ninguém falou, ninguém se pronunciou, né? Eu faço sempre essa pergunta a alguns amigos. A um amigo pastor, que ele é político. Eu digo, rapaz, essa é a tua vocação, ser político? Por que você um dia optou ou escolheram você como pastor e você entendeu que a sua vocação era ser um pastor, um padre, um cuidador de pessoas em uma determinada religião? Mas de repente você vai para a política não pensando em ajudar a sociedade, mas ajudar seu grupo religioso. Isso não é honesto. Se você é um político, seja de qualquer área da política, vereador, prefeito, o que for, você deve trabalhar para o povo. Portanto, é muito difícil um cristão ser prefeito, ser governador, sabendo que a maioria da sociedade, ela gosta do carnaval, ela gosta do São João, e você tem que justamente patrocinar essas festas, tem que chamar o turismo para essas festas. Como é que você pode conviver nesse dualismo? Porque não adianta impor a fé que você tem para a sociedade. Porque não foi assim que o Jesus ele ensinou, de maneira alguma. Então, ninguém se pronuncia e cada vez mais eu estou mais seguro de que a política não é para todos, de maneira alguma. Bem como a teoria de que um líder religioso não deveria se envolver com política e levá-la para a sua religião. Porque a história, e eu já falei muitas vezes aqui, a história revela que todas as vezes em que a religião se envolveu com a política, ela se deu mal. Todas as vezes. Não cabe esses discursos moralistas fora da igreja, porque fora dela tem uma sociedade plural. E as pessoas não são obrigadas a seguir as ideias, não são obrigadas a obedecer determinados discursos morais. Portanto, a igreja ela deve entender e respeitar os diferentes. Mas parece que ela não está caminhando nesse sentido. Parece que cada vez mais ela está se afastando da sociedade e está criando sua ditadurazinha religiosa. Olha, vai ter que se comportar como a maioria. Se não quiser, cá fora. Isso é hipocrisia. Foi o que nós falamos nesse vídeo de hoje. Até a próxima, gente.